De uma pesquisa que a Tânia fez na internet sobre sexualidade entre pessoas mais velhas. E a partir dos dados dessa pesquisa, então, houve desdobramentos, peça de teatro, esquetes de apresentações na internet, enfim, todos esses desdobramentos estão reunidos nesse livro, nós vamos entender tudo. Tânia, bem-vinda, boa noite. Como vai, Tânia? Obrigada por me receber. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por falar com a gente. Bom, então vamos começar do começo, né? Tudo surge com a pesquisa. É isso? Como é que aconteceu a ideia da pesquisa? Quando você foi na internet saber como é que as pessoas mais velhas lidam com a sexualidade, você já tinha ideia de que isso poderia resultar em livros e tal? Como é que tudo começou? Conta pra gente. Quando eu comecei, eu pensei só na pesquisa. Foi um período, acho que a gente tem que falar bem sinceramente, desse início de processo de envelhecimento, em que as opções profissionais começavam a diminuir. E eu comecei a me perguntar, e agora? Para onde eu posso ir? Né? E eu tinha uma coisa com essa coisa um sentimento em relação a essa relação com o envelhecimento, com a juventude, que vinha comigo desde que eu era muito jovem. E eu achava que eu queria entender como é que a minha geração, de classe média, aquela bolha dos anos 1970, tinha lidado de uma maneira muito mais aberta com a sexualidade, né? Como é que, passados 40 anos, como é que isso tinha acontecido? O que tinha ficado disso tudo? Será que as pessoas tinham ficado mais conservadoras, mais caretas? Será que elas continuavam perseguindo os mesmos ideais daquela nossa época dos 20, 30 anos? E daí um amigo meu, que é super fera em internet, ele falou, quer fazer a pesquisa? Vamos pegar um canal fechado na internet, você divulga e vamos ver como é que é o retorno dessas pesquisas. Daí a gente criou esse canal e achei que para as pessoas falarem com sinceridade, que é muito difícil também ficar falando, meu nome é Tânia, então eu vou te responder tudo que você está perguntando com meu nome verdadeiro. Exato, eu imaginei mais no que território da sexualidade, né? Já imaginou? É. Então eu pedi para que todo mundo que fosse responder a pesquisa arrumasse um pseudônimo. E todo mundo então entrou no canal com o pseudônimo. E eram muitas perguntas, eu fiz um questionário com umas 12 perguntas. E foi muito interessante, porque o fato de você ter o seu pseudônimo, né, de conservar manter a sua privacidade, provocou depoimentos, né, muito legais, onde as pessoas acho que não estavam preocupadas em, e se minha mulher estiver vendo, meu marido, meu namorado, meu filho, né? Então foi assim que nasceu a primeira pesquisa. Daí eu publiquei num e-book, na época, a pesquisa, e daí pensei, uns amigos disseram, mas não pode ficar só nisso. Estava com um outro projeto e fui mastigando, e daí comecei a escrever inspirada nos depoimentos que eu recebi. Daí nasceram os esquetes, né? Conheci um diretor de teatro aqui no Rio e ele juntamos o Roberto Frota, que era o ator, a Anja Bittencourt aqui no Rio, a Vanja Freitas, eram 3 atores veteranos aqui e mais velhos, claro. E em plena pandemia, como não dava para fazer nada presencial, a gente começou a fazer online mesmo. Foi aquela época que muita gente fez peça online, lembra? Sim. Virou uma febre disso. Era a única maneira que dava para se comunicar com o exterior, né? Aí vocês fizeram as esquetes online e depois tem uma peça, né, inteira. Tem uma peça que, acredite, não é fácil a gente conseguir emplacar. Agora nós estamos com um projeto em editais e deve ter a resposta nos próximos dias, porque agora a gente queria levar a peça pro palco, né? E esse conteúdo todo, Tânia, que é muito interessante, eu li o livro, é muito interessante, essas falas dessas conversas são todas extraídas dessa pesquisa? São falas de fato de pessoas reais falando sobre a sua própria sexualidade? A minha inspiração é nessas pessoas reais. Se você viu, né, alguns trechos do livro, Sim. você vê que
os diálogos são todos inspirados naqueles depoimentos que estão lá, Sim. na edição que eu fiz da pesquisa, né? Exatamente. Daí nos monólogos é interessante porque nos monólogos eu viajei de uma outra maneira. Eu achei que dava para me inspirar nesse amor de velhos, velhas, de envelhecer, mas partir para outras viagens. Então, né, nessa peça agora que nós queremos levar para o palco, acho que vai ter mais monólogo junto com os diálogos. Mas os diálogos, boa parte, eu fui pegando e me inspirando a partir daqueles depoimentos que você deve ter lido que foram na pesquisa. E muitos renderam, porque quando a gente ensaiou para pesquisa, para a peça online, os atores também foram contribuindo muito, sabe? Então eles foram colocando coisas deles, né? Pensamentos, reações, e isso foi dando mais dinâmica. E depois eu mantive